Olá pessoal, e hoje iremos começar um novo assunto na nossa aula 1, a Lei número 3.820 de 11 de novembro de 1960, onde se cria o Conselho Federal e também o Conselho Regional de Farmácia e também dá outras providências. Artigo 1. Fica criados os Conselhos Federal e Regional de Farmácia, dotados de personalidade jurídica e de direito público, autonomia administrativa e também financeira, destinada a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e também da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas dentro do país. Capítulo 1 do Artigo Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia. Artigo 2. O Conselho Federal de Farmácia é o órgão de supremo dos conselhos regionais, ou seja, é o maior conselho dentre todos os conselhos regionais, com jurisprudência em todo o território nacional, com sede, claro, no Distrito Federal. Artigo 3. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quanto forem os conselhos regionais de farmácia, ou seja, dentro do Conselho Federal de Farmácia vamos ter uma quantidade específica de pessoas, de conselheiros que irão trabalhar, dentre eles tesoureiros, secretários, o próprio presidente e, claro, os seus suplentes. E dentro do Conselho Regional de Farmácia também vai ter a mesma quantidade de pessoas trabalhando, tá bom? Com os mesmos cargos. Inciso 1. Cada conselheiro federal será eleito em seu estado de origem, juntamente com seu suplente. Ou seja, cada conselheiro será eleito, né, dentro do seu estado de origem e que esteja de preferência cadastrado, inscrito no Conselho Federal desse estado. Inciso 2. Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença do Conselho, faltar a 3 reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedidas pelo seu suplente. Como tinha sido dito anteriormente, dentro dos conselhos tanto regional como federal, são eleitos, né, os funcionários, os conselheiros, e para cada conselheiro vou ter um suplente. Esse suplente nada mais é do que o segundo no comando. O segundo que vai exercer, caso, claro, a pessoa eleita efetivamente, né, ela não tiver condições para tal. E se por acaso, nesse mesmo sentido, esse conselheiro faltar em 3 plenárias, em 3 reuniões importantes, e ela for substituída por um dos conselheiros suplentes, né, e sem prévio aviso, esse conselheiro ele vai perder a sua eleição, tá bom? Ele vai ser substituído totalmente. Inciso 3. A eleição para o Conselho Federal e para os conselhos regionais far-se-á através de voto direto e também secreto por maioria existente, exigindo o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos. Ou seja, dentro dos conselhos tanto federal como também dos conselhos regionais, vão ser feitos eleições livres, tá bom? Eleições diretas, com voto secreto, e vai ser eleito aquela pessoa, né? Aquela chapa que maior tiver votos da maioria dos comparecimentos e das pessoas inscritas dentro do Conselho Federal ou Regional de Farmácia. Parágrafo único. O mandato da diretoria do Conselho Federal ela terá duração de 2 anos, sendo os seus membros eleitos através de voto direto e secreto também, por maioria absoluta neste caso. Artigo 6. São atribuições do Conselho Federal de Farmácia. Letra A. Organizar o seu regime interno. Letra B. Eleger na primeira reunião ordinária de cada biênio, ou seja, de cada 2 anos, sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro, além dos seus suplentes. Letra C. Aprovar os regimentos internos
organizados pelo Conselho Regional, modificado o que se for necessário, a fim de manter a união de ações, ou seja, os conselhos regionais eles vão fazer, são responsáveis por criar, né, e adotar os seus regimes internos. Entretanto, o Conselho Federal de Farmácia ele tem por obrigação torná-los válidos, ou seja, se for necessário modificá-los para que esse regime seja adequado às necessidades da categoria farmacêutica. Letra D. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas pelos conselhos regionais e, claro, resolvê-las, né? Respondê-las, que for o caso. Então, se os conselhos regionais de farmácia eles tiverem alguma dúvida sobre qualquer tipo de procedimento ou de ação dentro dos conselhos regionais de farmácia, os conselhos federais eles têm por obrigatoriedade resolver esse assunto, tá bom? Letra E. Julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais. Os conselhos regionais de farmácia têm total autonomia a julgar qualquer situação dentro do Conselho Regional de Farmácia. Entretanto, a pessoa ou o caso que está sendo julgado, ele pode recorrer, tá bom, ao Conselho Federal de Farmácia e a partir desse ponto, o Conselho Federal ele irá julgar este mesmo caso e dará a decisão final sobre este, sendo assim irrevogável. Letra F. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação dos profissionais registrados. Então, vamos lá. O Conselho Regional de Farmácia ele também é responsável por estar fazendo a publicação, tá bom, dos relatórios anuais das decisões que foram realizadas a partir de plenária, tá certo? Do que aconteceu durante o ano. E também será responsável por estar registrando também em ata e também fazendo a divulgação dos farmacêuticos que foram inscritos dentro dos conselhos regionais de farmácia. Letra G. Expedir as resoluções que se tornarem necessárias para a fiel interpretação e exercer a presente lei. Então, os conselhos regionais de farmácia, tá bom? Eles também vão ser responsáveis por estar fazendo as interpretações das leis e das regras assim criadas, tá bom? Para que seja de uma forma geral, para que nenhum outro conselho faça uma outra interpretação dessa lei e assim um novo uso desta, tá bom? Então, é imprescindível que quando haja alguma dúvida em relação às leis, em relação às metodologias empregadas pelo Conselho Regional de Farmácia, pelo Conselho Federal de Farmácia, que os conselhos regionais entrem em contato com o Conselho Federal para assim tirar as suas dúvidas. Letra H. Propor às autoridades competentes as modificações que se tornarem necessárias à regulamentação do exercício farmacêutico, do exercício do profissional farmacêutico, nesse caso, assim como colaborar com elas na disciplina, né, das ciências e técnicas farmacêuticas, ou que de qualquer forma digam respeito à atividade profissional. Letra I. Organizar o Código de Deontologia Farmacêutica, ou seja, o Conselho Federal de Farmácia é responsável por estar criando cada uma das regras que, por exemplo, estamos trabalhando hoje, tá bom, gente? Letra J. Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins às do farmacêutico, ou seja, qualquer outra atividade que seja relacionada à farmácia, ao farmacêutico, tá bom? Todas elas são deliberadas a partir do Conselho Federal de Farmácia, ou seja, os técnicos em farmácia, tá bom? As decisões referentes a essa categoria também é deliberada pelo Conselho Federal de Farmácia.
Letra K. Realizar reuniões gerais dos conselhos regionais de farmácia para o estudo de questões profissionais de interesse nacional. Ou seja, quando é um assunto que envolve toda a categoria farmacêutica de todo o país, o Conselho Regional de Farmácia realiza reuniões a fim de deliberar, a fim de discutir essas informações, tá certo? Para que todos estejam presentes e que se faça as melhores adaptações de acordo com cada estado. Letra L. Ampliar o limite de competência do exercício profissional conforme o currículo escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestado em escolas ou instituto oficial. Ou seja, o Conselho Federal de Farmácia também, tá bom? Ele é responsável por estar melhorando cada vez mais o currículo do profissional farmacêutico. Não só do currículo profissional farmacêutico, tá bom? Do superior, mas também dos técnicos em farmácia, tá certo? Letra M. Expedir resoluções definindo ou modificando atribuições ou competência dos profissionais de farmácia conforme as necessidades futuras. Ou seja, o Conselho Federal de Farmácia, como já foi dito diversas vezes, ele tanto cria novas regras, tá bom, como pode modificá-las. Nesse caso, ele afirma diretamente novamente que o Conselho Federal ele pode sim modificar ou até mesmo criar novas regras, tá bom? Para estar melhorando ou até mesmo para estar prevendo, né, reações futuras. Letra N. Regulamentar a maneira de se organizar e funcionarem as Assembleias Gerais ordinárias ou extraordinárias do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia. O Conselho Federal de Farmácia tem a atribuição de organizar como serão como serão organizadas as assembleias dentro dos conselhos regionais de farmácia e também dentro do próprio Conselho Federal de Farmácia, tá bom? Ele quem vai dizer como serão feitas essas reuniões, quais são os horários, quem tem a palavra primeiro, tá bom? Quais são os assuntos que vão ser discutidos dentro dessas reuniões. Então, tudo isso é direcionado a partir do Conselho Federal de Farmácia. Letra O. Fixar a composição dos conselhos regionais, organizando-os à sua semelhança e promovendo a instalação de tantos órgãos quanto forem julgados necessários, determinando as suas sedes e zonas de jurisprudência. Como já foi dito anteriormente, a quantidade de conselheiros específicas do Conselho Federal de Farmácia será a mesma quantidade dos conselhos regionais de farmácia. E os conselhos federais de farmácia também poderão regulamentar novos órgãos, tá bom? Diferentes dos conselhos federais, dentro dos conselhos regionais de farmácia, quantos eles julgarem serem necessários, tá bom? E também vão ser responsáveis por dividir a jurisprudência, ou seja, dividir os afazeres de cada um deles, tá certo? Letra P. Zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica. Nesse caso, os conselhos federais de farmácia, além da responsabilidade de estar zelando pela saúde pública e também promovendo a assistência farmacêutica, ele também vai ser responsável por fiscalizar se realmente os conselhos regionais de farmácia estão fazendo a mesma coisa, tá bom? Letra Q. A letra Q ela foi vetada, ou seja, ela não mais vale dentro desta lei, tá bom? Então passamos para a letra R. Estabelecer as normas de processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional, ou seja, o Conselho Federal de Farmácia é quem vai ditar as regras para as eleições, tanto do próprio Conselho Federal de Farmácia, quanto também para o próprio Conselho Regional de Farmácia. Parágrafo único.
as questões referentes às atividades afins que as outras profissões serão resolvidas através de entendimento com as entidades reguladoras destas profissões. Nesse caso, se por acaso uma determinada função for específica do farmacêutico, como por exemplo o ato de dispensar o medicamento, tá bom? O ato de dispensação, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, vamos dizer dessa forma, os médicos começassem a querer dispensar esse medicamento, tá bom? O Conselho Federal de Farmácia iria entrar em contato diretamente com o Conselho Federal de Medicina e assim eles conseguiriam resolver este problema, tá bom? No caso da dispensação. Se caso eles não conseguissem resolver entre si, aí nesse caso seria a necessidade de passar para um processo jurídico efetivo, tá bom, gente? Artigo 7. O Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus membros, ou seja, dentro das reuniões, dentro das assembleias que serão realizadas para se definir sobre uma determinada lei, para se adotar alguma modificação ou não, ou até mesmo a criação, tá bom? Só será válida essa modificação ou essa criação se pelo menos, tá bom? Na metade, pelo menos a metade mais um dos membros dos conselheiros estiverem presentes dentro dessa reunião, tá bom? Parágrafo único. As resoluções referentes às letras G e a letra R do artigo 6, tá bom? Que a gente leu anteriormente, elas só vão ser válidas, tá bom? Quando houver, nesse caso, pelo menos a maioria dos membros do Conselho Federal. Ou seja, a letra G e a letra R, elas retratam sobre as leis que podem ser criadas, tá bom? Para estar melhorando cada vez mais a profissão farmacêutica e também sobre referente às eleições, tá bom? Referente como serão adotadas, como serão realizadas as eleições. Então, elas só serão, nesse caso, aprovadas qualquer tipo de modificação ou criação se pelo menos a metade, e no caso mais um dos seus membros estiverem presentes, tá bom? Para ser votado. Senão, ela não é aprovada e é repassada por uma nova assembleia, onde será pautada novamente para que seja aprovada ou não, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas continuaremos esta mesma lei, tá bom? Eu espero que todos tenham entendido. Se você não tiver entendido, reveja o vídeo novamente. Caso as dúvidas ainda permaneçam, deixe aqui nos comentários, logo aqui embaixo, ou se não, entre em contato pelos grupos de WhatsApp. Até a próxima aula!